E se o menor réptil do mundo tivesse sido descoberto só agora? Escondido, sabe, bem debaixo do nosso nariz. Essa é a história de uma descoberta que realmente desafia os limites do que a gente achava que era possível no reino animal. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Bom, a nossa história começa lá no norte de Madagascar, nas florestas tropicais montanhosas, um lugar que é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Foi ali, no chão coberto de folhas dessa selva, que uma expedição em 2012 encontrou uma coisinha quase invisível. Uma criatura tão pequena que poderia ter passado despercebida para sempre. E com pequeno a gente está falando. Olha só esse número, 13,5 milímetros. Esse é o comprimento de um macho adulto, da cabeça à cauda. Para se ter uma noção, ele caberia, com folga, na ponta de um dedo. É simplesmente um dos menores vertebrados que a gente conhece. Então vamos começar por aí tentando entender a escala absurda dessa descoberta. O que significa na prática encontrar um réptil que literalmente cabe na ponta do dedo. Aqui a comparação de tamanho fica bem clara. O macho, com seus 13,5 milímetros, nossa, isso coloca ele entre os menores répteis, aves e mamíferos já registrados. A fêmea, por outro lado, apesar de minúscula também, é bem maior que ele, com quase 20 milímetros. E essa diferença de tamanho, guarda essa informação porque ela é uma pista fundamental que a gente vai usar mais pra frente. Ok, mas fica a pergunta, né? Como é que os cientistas conseguiram achar e identificar uma criatura tão pequena no meio da floresta? Agora a gente vai mergulhar nos detalhes da descoberta do nanocamaleão. Esse mapa aqui revela uma coisa impressionante. Cada símbolo representa uma espécie diferente de camaleão anão. Agora olhem para a estrela amarela. Pois é o único ponto no planeta Terra onde o Brookesia nana já foi encontrado. Essa especialização de viver numa área tão pequena tem um nome, chama microendemismo, e é a chave para entender por que ele é tão frágil. E aqui estão os detalhes, digamos, oficiais da descoberta. O bicho foi batizado de Brookesia nana. O nana vem de anã, bem apropriado, né? E o mais impressionante, até hoje, só 2 indivíduos foram formalmente encontrados. Um macho e uma fêmea, os 2 coletados lá em 2012, num único lugar, o maciço de Sorata. Mas não basta só encontrar um animal pequeno. Os cientistas precisavam provar que se tratava de uma espécie completamente nova. E para isso, eles tiveram que usar a genética para achar o lugarzinho exato dele na grande árvore da vida. Sabe, o processo de confirmar uma espécie nova é quase um trabalho de detetive. Primeiro eles analisam cada detalhe físico, a morfologia, em busca de traços únicos. Mas a prova de fogo mesmo vem do DNA. E no caso do Brookesia nana, a análise genética não deixou nenhuma dúvida. A diferença dele para os parentes mais próximos era muito grande. E essa árvore da vida genética mostra exatamente isso. Dá para ver ali no topo, em destaque, o Brookesia nana. E aqui vem a grande surpresa. O parente mais próximo dele, o Brookesia cart, é na verdade a maior espécie dentro desse grupo de camaleões. Isso quer dizer que a evolução para o tamanho minúsculo aconteceu de forma independente e, assim, bem radical nesse ramo da família. Mas calma, a história não termina aqui. Porque o tamanho incrivelmente pequeno não foi a única surpresa que essa criatura revelou. Tinha uma outra peculiaridade. Uma peculiaridade anatômica totalmente inesperada. Pois é, quando foram examinar o macho mais de perto, os cientistas notaram algo que parecia desafiar a lógica da evolução. O que mais poderia ser tão incomum assim num bicho tão pequeno? A resposta está aqui, e é surpreendente. Este gráfico revela uma regra muito estranha no mundo dos camaleões. Quanto menor a espécie, maiores são seus órgãos reprodutores, os hemipenes, em proporção ao tamanho do corpo. E claro, o Brookesia nana, sendo o menor de todos, se encaixa perfeitamente nesse padrão, levando a regra ao extremo. Isso levou os pesquisadores a propor o que eles chamam de hipótese do encaixe mecânico. A ideia é basicamente a seguinte: se o macho é muito, mas muito menor que a fêmea, um órgão reprodutor maior pode ser uma adaptação necessária para garantir um encaixe melhor e, com isso, o sucesso da reprodução. É uma solução evolutiva fascinante para um desafio de tamanho. Mas, infelizmente, essa história incrível toda nos leva a uma conclusão bem preocupante e urgente. A gente está falando da luta pela sobrevivência dessa espécie que mal foi descoberta. O único lar que a gente conhece do nanocamaleão, a floresta lá no maciço de Sorata, está simplesmente desaparecendo.
O desmatamento para agricultura, para pasto, está encolhendo o habitat dele num ritmo alarmante. E para uma criatura que só vive naquele pedacinho de chão, isso é uma ameaça existencial. E a conclusão dos cientistas é bem direta e, francamente, alarmante. Eles recomendam que a espécie seja classificada como criticamente ameaçada. É de se pensar, né? A gente mal acabou de conhecer essa criatura e ela já pode estar muito perto da extinção. E assim que a gente volta para essa imagem, o pequeno camaleão na ponta do dedo, ele é muito mais do que uma simples curiosidade científica. Ele é um símbolo da biodiversidade incrível que ainda existe por aí e, ao mesmo tempo, da sua extrema fragilidade. A história do Brooks e a Nana é, no fim das contas, um grande lembrete. Um lembrete do quanto a gente ainda não sabe sobre o nosso próprio planeta. E isso nos deixa com uma pergunta que é meio inevitável. Quantas outras maravilhas como essa estão desaparecendo neste exato momento, antes mesmo que a gente tenha a chance de saber que elas existiram?